E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia para as turmas da primeira série do Colégio Futuro VIP. Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Thaisa Ferreira e a gente vai começar agora, mais uma viagem sociológica. A gente vai dar continuidade ao capítulo 4 da unidade 2 do livro de vocês, tá? A gente vai começar agora na página 98, então corre lá, pega o livro, página 98, marca junto com a titia, presta atenção e guarda a dúvida para a aula que a gente vai ter. Então, assim, toda vez vocês assistem as videoaulas, depois vocês assistem as aulas ao vivo, e nas aulas ao vivo vocês podem tirar as dúvidas relativas a cada assunto que a gente está discutindo, tá bom? Não esquece de anotar, não esquece de fazer observação no livro do que vocês não entenderam para chegar na aula e mandar ver, mandar brasa, porque a gente não tá aqui de bobeira não. Terceiro trimestre, mês de novembro, socorro, galera! Socorro, Brasil! A gente tá no mês de novembro, fala sério, né? Voou esse ano, tô apavorada. Fui colocar a data esses dias, levei um susto, mês 11, pra mim mês 11 já é o fim. Então vamos lá, galera! Interacionismo simbólico e a sociologia de Erving Goffman. Galera, a gente vai começar agora a fazer uma análise mais ampla do conceito de sociologia, tá? No caso do Erving Goffman, ele começou a falar especificamente sobre o interacionismo simbólico. Que vem a ser o que, titia? É uma linha da sociologia que estuda como cada um de nós, cada indivíduo, em cada uma sociedade, se apropria de símbolos ligados a essas linguagens de cada sociedade. Professora, não entendi nada. Cada um de vocês se adapta a uma forma de comunicação que faz parte da tua sociedade. Pode ser que esses símbolos não sejam necessariamente palavras. Um gesto é um símbolo, uma palavra é um símbolo, um sinal é um símbolo. Tudo pode ser interpretado como um símbolo. E aí, gente, quando a gente começa a fazer uma análise dos símbolos de cada sociedade, a gente começa a entender como cada sociedade desenvolve um signo diferente de comunicação, tá? Esses símbolos, eles podem ser verbais ou não verbais. Eles podem ser orais, como eles também podem ser gestuais. São aqueles sinais que a gente faz que sempre significam alguma coisa, tá legal? Isso de acordo com Anthony Giddens. Uma palavra é um símbolo, um gesto, pode ser um aceno, por exemplo, também é um símbolo, tá? Na nossa sociedade, por exemplo, isso é muito cultural nosso. A gente está passando na rua, a gente vê alguém assim à distância, um conhecido que não é próximo o suficiente para a gente parar e cumprimentar, mas também não é desconhecido o suficiente para a gente simplesmente passar batido. Aí a gente passa e faz aquele famoso e cumprimenta a pessoa, não é? Isso é um símbolo da nossa sociedade. Ele diz muito, gente, você precisa falar, você precisa cumprimentar. Isso é uma forma de aceno, é uma forma de cumprimento e é uma forma de fala, de comunicação. Não deixa de ser, tá? Então, quando a sociologia começa a fazer uma análise desses símbolos, ela não está se resumindo especificamente à comunicação que é estabelecida entre essas pessoas, mas ela também está tentando compreender as impressões que cada indivíduo cria de si próprio. Porque essas impressões pessoais, individuais, elas são chamadas de self. Por quê? Porque é aquilo que nós pensamos sobre nós mesmos. Por meio das nossas palavras, dos nossos símbolos, das coisas que nós compartilhamos com a sociedade, a gente cria o self, que é uma forma de se colocar, que é uma forma de se posicionar. E a forma como nos posicionamos diz muito sobre o que nós pensamos sobre nós mesmos. Se você chega dentro de um ambiente, por exemplo, que você é aquela pessoa que fala muito, é a pessoa expansiva, o piadeiro do rolê, tá ligado? É aquele cara engraçadão. Se tá chato, eu sou a festa. Se tem festa, eu sou chato. Pois bem,
você é essa pessoa em um ambiente. E no outro ambiente, você já configura uma personalidade totalmente introspectiva e tímido. Em um ambiente, você é falador, fala alto, brincalhão, articulado, lida bem com as pessoas, brinca com todo mundo. E no ambiente próximo àquele ali, você é o caladão, você é o introspectivo, você é o de poucas palavras, que não interage tanto. Isso mostra muito como você se vê naquele ambiente. Para refletir onde você é mais falante, onde você é menos falante, onde você está mais à vontade, onde você está menos à vontade. E a sociologia, o interacionismo simbólico, faz um estudo sobre isso. Interacionismo vem da interação, da relação entre os indivíduos, e simbólico porque ele é feito através de símbolos. Arrasamos, né? Agora tudo fez sentido. Para marcar aí, vamos marcar esse primeiro parágrafo. Arrasou. E o chamado self. Vamos descer agora. Esse aí é o Erving Goffman, tá, gente? Olha só, ele tem cara de tio, não tem? Ele tem cara de tio. Ele é aquele tio do pavê. Defini isso na minha vida agora. Então, galera, já na página 99, veio uma explicação um pouco mais detalhada com relação ao self, que essa aí é uma palavra-chave quando a gente vai estudar o interacionismo, tá legal? A teoria interacionismo. Por quê? Através da self, a gente consegue entender qual é a imagem que cada indivíduo tenta manter de si próprio em determinada realidade social. Por exemplo, o professor que é mais sério em sala de aula não significa que ele seja extremamente sério na vida dele, no dia a dia dele. Pode ser que um professor mais sério em sala de aula queira manter aquela postura, aquela relação que é uma relação um pouco mais assim, não vou falar distante, mas é mais reservada. As pessoas fazem isso, tá? As pessoas têm o direito de fazer isso. Ao mesmo tempo que, por exemplo, no círculo social dele entre os amigos, ele seja o engraçado. Mas por quê? Porque tem gente que tem mais facilidade de se libertar em uma situação do que outra. Da mesma forma que em uma sala de aula nós temos os dois exemplares. Nós temos o exemplar do aluno, que é o falastrão, que é o piadeiro, e a gente tem a realidade do aluno, que é o mais caladão. Mas isso não significa que eles sejam exatamente assim em todos os ambientes, tá? Todo mundo escolhe qual a imagem que vai ter em determinada realidade social. Pode ser que dentro da igreja seja de uma forma, que dentro de casa seja de uma forma diferente, na escola seja de uma forma completamente diferente, no cursinho, entre os amigos da rua, entre os colegas, sei lá, de outro lugar. Isso tudo, gente, é natural. Essas adaptações, o que nós estamos estudando aqui é que essas adaptações, elas são naturais, elas fazem parte mesmo do dia a dia e da rotina dos indivíduos. Vamos lá. Bom, eu marco aqui também que isso aqui é interessante. Deixa eu descer aqui um pouquinho. Bom, de acordo com o Erving Goffman, ele que foi responsável por fazer essa pesquisa acerca dos fenômenos de interação social, que, por exemplo, a gente, com o nosso meio de interação, com a forma como escolhemos de interagir, a gente opta por aproximar ou afastar determinados grupos de seres humanos. Então, assim, é uma forma também de um mecanismo de defesa de convivência social. A gente aproxima de nós quem a gente quer e a gente afasta de nós quem a gente não quer no nosso círculo. Tá legal? E isso aí, de acordo com a concepção do Goffman, faz parte do conceito de papéis sociais que cada indivíduo desempenha dentro da sociedade. Ou seja, esses papéis sociais, eles guardam uma relação muito íntima da forma como cada pessoa se percebe e busca expressar a sua imagem.
tá? E o que são esses papéis sociais? São aquelas expectativas de comportamento que a gente corresponde dentro da sociedade. Por exemplo, espera-se que você seja de uma determinada maneira dentro de determinados ambientes. Foi o que eu falei já. Dentro da igreja, na escola, no cursinho, em família. Em família mesmo muda, porque você fala coisas na frente da sua avó que você não fala, por exemplo, de forma diferente como você falaria entre os seus primos, tá? Ai, professora, mas na minha casa não é assim. Tudo bem, tá? A gente, na sociologia e no amor, nem sempre nem nunca. A gente generaliza, mas a gente entende, por exemplo, que existem várias dinâmicas familiares diferentes, várias formas, né, de dinâmica familiar. Mas o que eu tô querendo dizer é que você vai se comportar em determinado lugar da forma como a sociedade também espera que você se comporte. Por exemplo, quando a gente fala que um professor deve agir e falar de uma forma diferente de um rockstar, a gente está fazendo uma referência geral ao papel social relativo de cada um desses. Por exemplo, se eu vou falar com vocês de uma determinada maneira, vocês podem perceber. Eu não sou 100% formal, mas eu também não sou 100% informal. Eu evito, às vezes, falar, eu tento ao máximo falar da forma mais explicadinha, de uma maneira bem didática, para todo mundo entender o que eu estou falando, não é? Agora, se eu fosse uma famosona e tivesse que dar uma entrevista, tipo, ou uma coisa assim grandiosíssima, obviamente eu não falaria exatamente da forma como eu estou falando agora. Por quê? Porque eu estou me comportando em referência ao papel social que eu ocupo em cada posição. Entenderam? Então, vocês não podem abstrair nem esquecer o conceito de interação social e também a definição de papel social para o Goffman. Daí, o Goffman, ele desenvolveu uma pesquisa que tinha o propósito de testar e aplicar as suas hipóteses. Essa teoria de que nós nos comportamos de maneiras específicas de acordo com o local onde estamos e que a sociedade impõe esses papéis sociais comportamentais para cada um de nós. E como que ele poderia comprovar isso? Aí ele se debruçou, né, sob a análise das instituições totais. Tia, o que é instituição total? Bom, ele pegou e começou a analisar comportamento dos indivíduos que viviam absolutamente isolados do convívio em sociedade. E aí ele começou a falar, por exemplo, começou a fazer uma análise comportamental dentro dos presídios, dos manicômios, conventos, mosteiros, colégios, né, escolas e internatos. Ele começou a fazer uma análise de como era a vida comportamental dos indivíduos que habitavam essas instituições totais, que foi como ele chamou, tá legal? E por que ele escolheu esses ambientes? Porque somente em ambientes assim os indivíduos eles eram totalmente, o comportamento individual ele era totalmente regulado, entendeu? E assim a gente podia identificar a maneira como a percepção dos indivíduos acaba influenciando no seu desempenho social em diferentes situações sociais. Por exemplo, dentro de um presídio, onde o indivíduo ele é totalmente privado do convívio em sociedade, ele tem que cumprir horários rigorosos, horário de dormir, horário de comer, horário de sair no pátio, horário de visita, ele acaba desenvolvendo uma forma que não tem influências externas. Ou seja, o comportamento dele não corresponde a esses papéis sociais externos que competem a cada indivíduo.
Por exemplo, dentro de um colégio interno, os indivíduos eles também têm um monte de regulações comportamentais. Não pode, por exemplo, sair livremente, tem horário, tem que cumprir um monte de exigências, tem um monte de elementos que são impostos. Então não há aquela liberdade absoluta de comportamento. Então isso aí faz com que os indivíduos acabem desenvolvendo um desempenho social muito específico, sem influências externas, tá? E aí também isso vai fazer com que mude a percepção deles sobre eles mesmos. Porque eles não vão ter vários ambientes de comportamento, como nós temos aqui, igreja, escola, família. Não. Quem está dentro de um internato tem apenas um padrão de comportamento, que é o padrão porque não exige essa amplitude emocional que exige das pessoas que estão aqui fora. Então, por isso que o Erving Goffman, ele optou por fazer esse estudo de interações sociais e papéis sociais dentro dessas instituições totais, tá? Marquei de novo aí, justamente para poder ver como é a percepção, como é diferente a percepção dos indivíduos sobre si mesmos quando eles estão dentro de um ambiente de confinamento. Um exemplo disso, bem interessante, essa foto me lembrou esse exemplo. Essa foto é de 2 torcedores alemães no estádio do Maracanã, aqui no Rio de Janeiro, na final da Copa de 2014, tá? Que foi a final entre Argentina e Alemanha. Gente, final de Copa do Mundo. Digamos que o Brasil foi para a final. Todo mundo é brasileiro. Todo mundo vai pintar o rosto, vai levantar a bandeira, vai balançar. Nos outros dias do ano, as pessoas elas tendem a não agir dessa maneira. Por exemplo, o Brasil vira o melhor lugar do mundo na final da Copa. Nos outros dias há muitas críticas, inclusive muita gente que fala: se eu pudesse eu ir embora do Brasil, o Brasil não tem jeito, não sei o que lá, que é o famoso complexo de vira-lata que o brasileiro tem. Mas aí chega a final de Copa, Olimpíadas, finais de modo geral, todo mundo canta: eu sou brasileiro, com muito orgulho. E por que isso, gente? Por conta dessas ações, desses papéis sociais que a gente exerce, entendeu? Olha como é que muda, de acordo com o ambiente e com o momento que a gente está vivendo. Interessante, não é? Eu acho interessante. E aí, o Goffman escreveu uma obra chamada A Representação do Eu na Vida Cotidiana. Foi publicada no ano de 1959 e ele fez uma relação entre a teoria do teatro e a vida e a tese que ele desenvolveu sobre a interação social, como se a gente estivesse sempre desenvolvendo personagens. Quando a gente faz uma peça teatral, a gente não modela o comportamento de um personagem, a gente interpreta. É como se a gente constantemente estivesse interpretando papéis dentro da sociedade que a gente vive. Mas isso significa que a gente é fake? Professor, então quer dizer que nós somos uma mentira? Não, de forma alguma. Isso é natural, tá legal? A gente modela o nosso comportamento de acordo com a sociedade em que a gente vive. Então, essas interações sociais, elas são como se fosse um constante exercício de atuação dentro da nossa sociedade. A gente faz isso, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim não, tá, pessoal? Isso é uma coisa boa, tá? A gente passa a desenvolver uma maior ênfase nesse autoconhecimento, tá? Alright? Não fiquem deprimidos, por favor. E agora a gente vai falar sobre Pierre Bourdieu. Que lindo. Calma aí, eu vou até repetir. Vou gastar o meu francês. Pierre Bourdieu. E o Capital Cultural, tá? Pra quem não sabe, esse aqui, Pierre Bourdieu, ele é o tio rico. Ele não tem cara de tio rico? Tio abastado? Ele tem aquela pinta de ser aquele tio que sempre tá chegando de viagem de algum lugar e trazendo um presentinho pra gente. Ele não é o tio do pavê.
Mas enfim, galera, vamos entender o que é o capital cultural. Bom, gente, o Pierre Bourdieu, ele se destacou como sendo um dos maiores intelectuais, um dos maiores e mais influentes intelectuais do século XX. O cara não era pouca coisa não, tá? De nacionalidade francesa, ele se destacou muito quando ele desenvolveu um conceito chamado capital cultural. E o que é o capital cultural, Pierre? É o seguinte, pessoal, é todo o conjunto de conhecimentos que a gente adquire ao longo da nossa vida. Isso é o nosso capital cultural. E qual é a importância do capital cultural para a nossa existência? O aumento do nosso conhecimento, a gente vai aplicar o que a gente conhece nas mais diversas situações do nosso dia a dia, as mais diversas situações cotidianas que a gente passa. Então, quem tem uma maior quantidade de capital cultural tende a se sair melhor em situações de convivência de sociedade. Por exemplo, a gente pode aplicar o capital cultural à nossa capacidade de se comunicar, aos nossos desafios intelectuais cotidianos, a nossa capacidade de escrever. E tudo isso a gente aplica no nosso dia a dia porque a gente sabe, porque a gente tem esse conhecimento. No entanto, existe dentro das sociedades de um modo geral, e principalmente nas sociedades do século XX, né, o que ele estudou, que pode ser aplicada também ao nosso século XXI, que há uma distribuição desigual do capital cultural dentro das sociedades de um modo geral, tá? Isso aqui é uma teoria, é uma grande teoria, uma teoria geral, tá? Não é uma pequena teoria, não. Pode ser aplicada mais amplamente. E o que significa? Nem todo mundo tem o mesmo acesso a conhecimentos e a desenvolvimento intelectual. Então, ele dá essa desigualdade do capital cultural que existe o nome de privação cultural. Muitos grupos étnicos e socioeconômicos que são considerados subalternos em algumas sociedades são privados, sofrem nessa privação cultural, tá? Então, por exemplo, se uma pessoa sabe falar bem, comunicar-se bem, tem um nível bom de oralidade, ela consegue muitas coisas na vida dela, na vida cotidiana. Ela consegue, inclusive, abrir portas dentro da sociedade. Em contrapartida, uma pessoa que não desenvolve muito bem a oratória, por falta de estudo, por falta de conhecimento, por falta de investimento também, ela já não consegue se fazer compreender tão bem. E aí, as portas já não são mais abertas com tanta facilidade. E isso aí é um exemplo de privação cultural, tá legal? Ele também criou um termo-chave, né? Desenvolveu uma coisa chamada sociologia relacional. Que foi, dentro desse aspecto da sociologia relacional, ele tentava combinar vários aspectos dos propósitos dos relacionamentos dentro de uma sociedade. Ou seja, ele criou um lema-chave que ele deu o nome de indivíduos versus sociedade. Indivíduos versus sociedade. Por isso foi chamada de relacional, porque ele fazia uma análise dos aspectos das relações que existiam dentro da sociedade, baseada naquilo que a sociedade impunha e aquilo que era o comportamento dos indivíduos de fato. Para ele, era uma relação dialética. Lembra o que é dialético? Oposto. A sociedade queria uma coisa, fazia uma imposição de uma determinada coisa, e os indivíduos iam em um caminho meio que oposto. Dialética é quando ideias opostas são colocadas e confrontadas umas com as outras. Por isso, era uma sociologia considerada relacional, além de tratar da relação entre indivíduos e sociedade, também mostra como é relativo, como depende, cada indivíduo comporta-se de uma maneira,
Em virtude da privação cultural, nem todos os indivíduos têm condições de oferecer à sociedade aquilo que a sociedade exige deles. E isso faz com que eles sejam subalternizados, isso faz com que eles sejam diminuídos. E isso por quê? Por conta dessa privação cultural que existe dentro das sociedades capitalistas. Nesse mesmo conceito de perspectiva, o Bourdieu desenvolveu uma ideia chamada hábitos. O que é o hábitos? É o processo de internalização dos valores e dos sistemas simbólicos de uma sociedade. Ou seja, é quando a gente internaliza aquilo que é exterior a nós, aquilo que é a sociedade. Ah, professora, mas a gente internaliza muitas coisas? Muitas coisas. Tá? A gente tem esse hábito, a gente tem por hábito internalizar os valores que a sociedade impõe a gente. Isso é o hábitos. Ó. E aí ele se manifesta através da conduta dos indivíduos. Ou seja, na forma, nas ações que eles escolhem para se expressar. Tá legal? Então, assim, meio que a gente absorve o que a sociedade quer da gente e a gente se comporta de acordo com essa imposição social. Tá legal? Dessa mesma maneira que a gente vai se organizar dentro dessa dinâmica da sociedade. Para o Bourdieu, a família, a escola e a mídia são as principais instâncias de inserção dos indivíduos no mundo. Ou seja, família, escola e mídia são os três botões, são os três elementos que adaptam a gente a conviver nesse mundão aí afora. Mas essas três instâncias mantêm entre si uma relação extremamente conflituosa, tá? Eles são dependentes, reciprocamente dependentes, mas são estruturas, eles são interdependentes, mas são estruturas muito diferentes entre si. Ou seja, vocês não recebem valores familiares, uma educação que remete a um valor familiar? Sim. Mas, ao mesmo tempo, esses valores familiares, eles não se chocam com algumas coisas que a mídia apresenta a vocês? Muitas vezes a escola não fica ali entre os valores familiares e os valores midiáticos. Ou seja, eles não são obrigados a falar o mesmo idioma. Não. Eles não são obrigados a compartilhar de uma mesma mentalidade. Também não. Mas eles acabam colaborando para que juntos construam esse indivíduo que vai estar apto a viver em sociedade, tá? Então, o hábitos é o processo de internalização dos valores e dos sistemas da sociedade. Esse hábitos, ele é feito através da família, da mídia e da escola. Ou seja, galera, é uma relação de amor. Eu não vou dizer ódio, que ódio é muito forte, mas é uma relação diferente. Eles enxergam o mundo de formas diferentes, mas ter acesso a essas três maneiras diferentes de enxergar o mundo faz com que a gente dinamize, inclusive, a nossa relação social, a nossa forma de agir em sociedade. E é por isso que nós conseguimos conviver dessa maneira, tá legal? Hoje ele fala mídia, mas, por exemplo, vocês são diretamente influenciados por diversos tipos de mídia. Mídia, nesse caso, não é só televisão, jornalismo, jornal, não. A gente pode atribuir também a esses valores os influenciadores digitais que existem hoje em dia. Eles não modelam muito hábitos e comportamentos? Eles não modelam, por exemplo, formas de enxergar a vida, formas de viver, formas de interpretar o mundo? Olha aí, galera. Então, gente, é a partir disso, essas formas a gente cria, a gente constrói a partir dessas três influências, a gente meio que gera um equilíbrio que resulta em cada um de nós individualmente. Pierre de Bourdieu. Falou, galera?
Vamos fechar por aqui hoje. Qualquer dúvida leva para aula ao vivo, tá? A gente discute, a gente analisa, não tem problema. Grande beijo para vocês. Se cuidem da família de vocês e até semana que vem. Tchau, tchau.